Boa noite, mídia mocidade. Para aqueles que não me conhecem ou para aqueles que não lembram de mim, eu sou o pastor Danilo Carolino, estou atuando aqui no campo da Bahia, na cidade de Ilhéus, e sou pastor da Congregação Batista Regular de Ilhéus. Eu confesso que fiquei muito feliz pelo convite aí que me foi entregue pelos irmãos Antônio e Cláudia para poder falar novamente com a mídia mocidade. Até porque faz muito tempo, né, que nós não conversamos. Provavelmente os adolescentes aí da minha época já estão no grupo de jovens, mas eu fico contente e satisfeito de saber que outros estão chegando. E isso indica duas verdades. A primeira delas é que vocês estão crescendo. E a segunda é que, infelizmente, eu estou ficando velho. Mas sabe de uma coisa, adolescentes? O tempo também vai passar para vocês. E vai passar rápido, de uma forma que talvez vocês nem sequer consigam perceber. Por esse motivo que é tão importante que vocês venham definir que tipo de vida vocês terão lá na frente, que tipo de adultos vocês irão se tornar e principalmente que tipo de exemplos vocês irão seguir. E isso tudo irá os ajudar a escolher ou a definir qual o caminho que vocês irão querer seguir. E apenas apresentando a verdade bíblica, existem dois caminhos possíveis: o caminho estreito e apertado, que te conduz aos céus, e o caminho largo, que te conduz à perdição. E talvez na sua adolescência você possa imaginar: pastor, será que Deus espera tanto de mim? Será que Deus realmente quer que eu faça as escolhas hoje? Será que Deus quer que eu seja um bom exemplo hoje? Abra sua Bíblia aí no texto de 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 12, e vamos meditar um pouco nas orientações que o apóstolo Paulo traz ao jovem Timóteo nesse texto, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 12, diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu vou repetir, tá bom? Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos orar neste momento, buscando a direção do nosso Deus? Oremos. Nosso querido Pai Celestial, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor tem separado para nós, para que nós possamos estar diante da Tua presença, buscando as orientações da Tua palavra e buscando princípios importantes que possam ajudar os adolescentes essa noite a tomarem decisões importantes, decisões de fé, que possam os aproximar mais do Senhor. Eu te peço, ó Deus querido, para que o Senhor continue abençoando as suas vidas e também os guiando, para que eles possam se tornar exemplos espirituais. Essa é a nossa oração, essa é a nossa esperança, esse é o desejo dos nossos corações. Pois é no nome de Jesus que eu oro, Pai amado. Amém. Pois bem, então perceba aí que, de acordo com esse texto de 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 12, o apóstolo Paulo ele tinha muita esperança, ele criava muita expectativa que Timóteo, mesmo sendo considerado jovem para a sua época, ele se tornasse um exemplo para os fiéis, que ele se tornasse um padrão para os seus irmãos. E essa certamente é a mesma esperança que eu tenho para com vocês hoje à noite, que vocês se tornem exemplos espirituais. Essa é a mesma esperança que os irmãos Antônio e Cláudia, a Igreja Batista Salem e seus pais esperam e criam expectativa de que vocês possam lá na frente se tornarem imagens do Senhor Jesus Cristo. Mas para que vocês possam se tornar exemplos, para que vocês tenham essa imagem de Jesus em suas vidas, vocês também devem estar dispostos a seguir exemplos. E a palavra do Senhor, a Bíblia, ela traz vários exemplos de jovens e até mesmo adolescentes, como vocês, que foram grandemente usados por Deus, que demonstraram virtudes espirituais que certamente nós esperamos ver na vida de cada um de vocês. E claro, devido ao tempo, eu estarei citando esses personagens, estarei citando o texto bíblico, onde você pode encontrar a história de cada um deles, e cabe você aí a responsabilidade de consultar depois, tá bom? E o primeiro exemplo que eu gostaria de trazer hoje para vocês é o exemplo de Isaac, porque o jovem Isaac, ele se entregou voluntariamente como sacrifício a Deus. E a sua história está registrada em Gênesis, capítulo 22, dos versículos de 1 a 18. A ideia que eu quero trazer para vocês aqui é muito simples, porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver desenhos bíblicos a respeito dessa história do sacrifício de Isaac, ou até mesmo, quem sabe, alguns filmes. E é muito comum que nesses filmes e desenhos apresentem a imagem de Isaac sendo sacrificado um pouco ali de forma obrigatória, né? O que eu quero dizer com isso é que esses desenhos e filmes apresentam Isaac esperneando, gritando, dizendo: pai, não me mate, por favor. Só que a realidade bíblica é totalmente diferente.
Porque Isaac, quando ele se apercebeu que não havia animais ali para ser sacrificado, ele se apresentou como sacrifício. E isso de uma forma mais humilde e obediente que ele poderia fazer. Porque ele entendia o propósito espiritual de tudo aquilo que estava sendo realizado por seu pai. Tanto é que essa imagem é uma imagem muito parecida com aquilo que vai acontecer com o Senhor Jesus Cristo na cruz, onde ele se apresenta como uma ovelha muda, como sacrifício vivo a Deus, por entender todo o valor espiritual da sua obra. E o que eu quero dizer para vocês, o exemplo que vocês devem seguir de Isaac, é que vocês não devem se sentir obrigados a ir para a igreja ou fazer qualquer uma outra coisa espiritual, simplesmente porque os seus pais, porque os tios da igreja, porque o pastor está querendo que vocês façam. A ideia, o exemplo que vocês devem seguir é que vocês devem se apresentar como sacrifício vivo a Deus, porque é isso que o Senhor espera de você, é isso que o Senhor espera de nós. Por exemplo, aí eu peço para que vocês abram suas Bíblias, no texto de Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2, veja a orientação que o apóstolo Paulo vai trazer para nós. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, no primeiro exemplo, o que Deus espera de você, adolescente, jovem, é que você venha se entregar a Ele como um sacrifício vivo. E isso de forma voluntária. O que Deus espera de você é que você possa o servir não por obrigação, mas por voluntariedade, por amor. E certamente, se você conseguir fazer isso na sua vida, você vai experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O segundo exemplo é o exemplo do jovem Samuel. Porque de acordo com o texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 19 a 28, o jovem, a criança Samuel, ele servia ao Senhor na sua casa. E desde já é muito importante que vocês comecem a demonstrar esse desejo, essa vontade de servir ao Senhor na sua casa. E por esse motivo eu pergunto para vocês, o que vocês têm feito para poder favorecer a Igreja de Deus? Vocês participam, vocês fazem algo que possa aí demonstrar o seu serviço ao Senhor na sua casa? Vocês participam das peças? Que eu sei que tem muitas peças aí em Salem, né? Vocês participam, por exemplo, da limpeza da igreja? Vocês fazem alguma coisa para favorecer, para demonstrar o seu serviço a Deus? É importante que vocês comecem a demonstrar esse desejo. Até porque se vocês não estiverem prontos para servir ao Senhor hoje, na sua casa, é muito difícil que quando estiver lá na frente, vocês venham demonstrar entusiasmo para a obra do Senhor. Então, a recomendação de Samuel, através dessa história fantástica que é apresentada, é que ele era um discípulo de Eli. Ele trabalhava no tabernáculo, ele servia ao Senhor no tabernáculo. E essa certamente é a esperança que nós temos para com vocês. Que mesmo na sua adolescência, você possa estar servindo ao Senhor na sua casa. Por isso a minha recomendação para vocês hoje à noite é a seguinte: pergunte para a tia Cláudia, pergunte para o tio Antônio o que vocês podem fazer para ajudar na casa do Senhor. Perguntem para o pastor o que vocês podem fazer para servir a Deus na casa. É tocar instrumento? É participar de uma peça? É entregar um folheto? É limpar a casa de Deus de alguma forma? É zelar pelo patrimônio da igreja? Façam alguma coisa, porque certamente vocês irão perceber a alegria e a grande satisfação de como servos de Deus naquilo que vocês podem fazer no serviço da casa do Senhor. Um outro exemplo espiritual que nós podemos seguir é o exemplo do jovem com o alimento e a sua cooperação com seus irmãos, lá no texto de Mateus, capítulo 14, dos versículos de 13 a 21. E eu gosto muito dessa história, porque ali conta a história de um jovem que estava no meio de uma multidão, que estava ali carregando os seus alimentos, e provavelmente ele deve ter se apercebido que iria caminhar muito ao lado de Cristo, e por esse motivo ele se precaveu, ele levou o seu lanche. Mas enquanto ele estava ali ouvindo a história do Senhor Jesus Cristo, ouvindo os seus ensinos, ele logo começou a perceber uma mobilização por parte dos discípulos, por parte dos apóstolos. E essa mobilização era para simplesmente buscá-lo para trazer o alimento que ele havia levado para ser compartilhado com as demais pessoas que estavam ali, a grande multidão que estava ao seu redor. E aí vem um fato interessante, que demonstra a cooperação desse jovem. Porque ele poderia ter tido a escolha de falar, olha, esse alimento é meu,
eu trouxe para mim. É o lanche que eu trouxe. Eu me preocupei comigo em trazer este alimento para satisfazer a minha necessidade. Só que a gente pode perceber que esse jovem, ele entregou o seu lanche voluntariamente para que, através do milagre do Senhor Jesus Cristo, os seus irmãos também pudessem ser alimentados. E isso traz uma verdade espiritual importante para nós, que nós devemos estar prontos a cooperar uns com os outros, que devemos estar prontos a ajudar-se mutuamente. Isso, por exemplo, é o que a igreja do Senhor Jesus Cristo fazia lá no início da igreja, na igreja primitiva, porque eles vendiam os seus bens para poder favorecer uns aos outros, eles vendiam as suas propriedades para poder dar alimento uns aos outros, para que todos estivessem no mesmo nível, para que todos tivessem as suas necessidades supridas. E a pergunta que eu faço para vocês, adolescentes, hoje, é exatamente esta. Se você está pronto a cooperar com seus irmãos em Cristo, se você sempre se coloca à disposição para ajudar outras pessoas. E por que é tão importante que você pense sobre isso? Até mesmo porque Tiago, capítulo 4, no versículo 17, ele traz a seguinte verdade: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, se você tem condições de cooperar, de ajudar os seus irmãos, de ajudar os seus amigos, de ajudar a sua família, e você não faz, você está pecando. E isso é o que Deus espera de você, que você esteja pronto a cooperar, que você esteja pronto a ajudar as pessoas. Por sua vez, um outro exemplo espiritual que eu gostaria de trazer para vocês hoje à noite é o da pequena serva de Naamã, que direcionava as pessoas a Deus. A pequena serva de Naamã, ela direcionava as pessoas a Deus. A sua história está lá em 2 Reis, capítulo 5, dos versículos de 1 a 4. E essa história, ela traz a história de Naamã, um servo lá do reino assírio, do império assírio, que estava tomado de lepra. E lembre-se que essa era uma doença muito cruel, é uma doença mortal, porque não havia cura naquela época. E mesmo tendo tentado fazer várias coisas, adotado vários procedimentos, ele não conseguia se curar. E aí, nessa história, registrada em 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 4, Naamã, ele tinha uma serva, ele tinha uma pequena escrava que viera da terra de Israel. E quando ele se apercebeu a angústia do seu patrão, quando ele percebeu a angústia dos seus senhores que estavam relacionados a essa questão da doença, ela tomou a iniciativa de apresentar uma nova possibilidade, uma eficaz possibilidade. Porque ela disse ali, tanto para a senhora quanto para o senhor, que havia um profeta em Israel que poderia ajudá-los naquela situação. Então, a lição, o testemunho dessa menina acabou levando e direcionando Naamã até o profeta Eliseu, que por sua vez o ajudou a ser curado pelo poder de Deus, e a partir desse grande milagre, Naamã se tornou um servo do Senhor, porque ele ali apresentou e confessou ao Senhor como o único Deus na sua vida. E é importante a obra, o testemunho que essa criança, essa menina realizou, porque ela conduziu uma pessoa até os pés do Senhor. E de certa forma, jovem, adolescente, é isso que nós esperamos que também você o faça. Eu sei que sempre é muito difícil você, como adolescente, você falar de Jesus, você pregar as boas novas, você convidar algum dos seus amiguinhos para ir para a igreja. Eu sei que é muito difícil você compartilhar versículos no seu Facebook, no seu WhatsApp, eu sei que é muito difícil. Mas, como servos de Deus, nós esperamos que vocês façam isso. Que vocês possam direcionar pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Que vocês possam convidar pessoas para vir para a igreja. Que vocês possam convidar os seus amigos, a sua família, para também conhecer a este Deus maravilhoso que nós servimos. Porque é isso que Deus também espera de vocês. Um outro exemplo é o de Daniel e seus amigos, porque eles foram fiéis. E aí essa história é muito conhecida, né? Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 3, vai dizer que Daniel, ele não se contaminou com as finas iguarias do rei Nabucodonosor. Ao mesmo tempo, seus amigos, eles não se curvaram diante da imagem de Nabucodonosor. E isso eles fizeram porque eles eram fiéis a Deus. E isso traz uma aplicação importante para vocês. Porque vocês precisam, mesmo na sua adolescência, vocês precisam ser fiéis ao Senhor. Se vocês estão indo para a igreja, se vocês já professam a fé em Jesus Cristo, o que Deus espera de vocês é que vocês sejam fiéis. Por isso, não se contamine com as iguarias deste mundo. Não se contamine com a poluição deste mundo. Não se curve diante de outros deuses, diante de outros ídolos.
ídolos talvez que estejam tomando o seu tempo com Deus. Cuidado, para que você não possa estar dedicando o tempo que seria para o Senhor em outras coisas ou para outras pessoas. Vocês precisam demonstrar fidelidade ao Senhor através dos cultos, através das leituras bíblicas, mas através da sua própria vida, porque isso também é o que Deus espera de você. Então siga o bom exemplo de Daniel e de seus amigos, que não se curvaram diante de outros deuses, que não se contaminaram com as finas iguarias deste mundo, mas eles permaneceram firmes no seu propósito de servir a Deus, porque eles entendiam qual era o valor espiritual de tudo isso. Um outro bom exemplo é o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com o texto de Lucas, capítulo 2, nos versículos de 39 a 52, o Senhor Jesus Cristo ele crescia em graça e em estatura diante de Deus. E é importante que você também esteja crescendo da mesma forma. Como eu falei no início desse pequeno devocional, o tempo de vocês irá passar bem rápido, talvez de uma forma que vocês nem sequer consigam perceber. E é importante que durante esse processo de crescimento vocês já comecem a demonstrar as virtudes e os valores espirituais que certamente irão fazer ou traçar um caminho bom para a sua vida. E nesse sentido, um dos princípios que nós podemos ver no menino Jesus, no adolescente Jesus, é o que está escrito justamente nesse texto de Lucas capítulo 2. Porque aqui o autor Lucas ele vai apresentar uma história onde Jesus está no meio de doutores da lei. É aquela velha história, já conhecida de você, de que Jesus está ali discutindo no templo. E nessa situação ele traz dois princípios muito importantes que você deve adotar como padrão aí na sua vida. O primeiro deles é o amor pela casa de Deus. Porque Maria e José, desesperados, se perguntando onde Jesus estava, depois ela até dá uma bronquinha nele, né? Dizendo, meu filho, onde que você estava? O que você estava fazendo? E aí Jesus traz uma resposta muito enfática e verdadeira. Um desejo profundo do seu coração era estar na casa do seu pai. Ele amava a casa do Senhor. E isso a gente pode perceber ao longo da sua vida, porque ele constantemente estava no templo, ele estava nas sinagogas, porque ele entendia o real motivo, o propósito, o valor espiritual do porquê está ali. Então eu espero que você, de alguma forma, como adolescente, você demonstre esse desejo de estar na casa de Deus, de que você realmente valorize a casa do Senhor. Eu sei que vocês não podem estar agora, neste momento, na casa de Deus, devido a esse impedimento da pandemia. Mas eu espero que vocês estejam saudosos, que vocês não vejam a hora de estar na casa do Senhor, porque ali é o lugar onde os servos de Deus devem estar. Mas, ao mesmo tempo, um outro princípio importante que o adolescente Jesus nos ensina é que ele estava discutindo a palavra de Deus com os doutores da lei. E isso certamente demonstrava o conhecimento que ele já tinha a respeito da lei de Moisés. E aí eu pergunto para os queridos, né? Você se dedica à leitura bíblica? Você passa tempo vendo as histórias bíblicas? Ou simplesmente você faz isso quando tem culto, quando tem encontro da mídia de mocidade? Você pode ter acesso à palavra de Deus, você sabe disso. Você pode ter a liberdade de consultar a sua Bíblia, de ler a sua Bíblia. Então, a nossa esperança e expectativa para vocês é que vocês façam isso. De que vocês não passem tanto tempo apenas no Facebook, jogando videogame, assistindo filmes, na internet, mas que vocês separem esse tempo, se for o caso diariamente, para que vocês possam fazer a sua leitura bíblica, para que vocês possam ter conhecimento da vontade de Deus para as suas vidas. Isso é o que Jesus fazia, é o que o adolescente Jesus fazia, e é o que eu espero que vocês também venham fazer. E o último exemplo que nós iremos tratar é justamente de Timóteo, porque o jovem Timóteo, ele se deixou instruir pela palavra de Deus e pelos servos de Deus. E a questão aqui é bem interessante, porque a história de Timóteo, ela vai contar que Timóteo ele tinha uma mãe e uma avó dedicadas a Deus. Elas eram servas de Deus, Lóide e Eunice. Por sua vez, a Bíblia também traz indicação de que o pai de Timóteo ele não era convertido, pelo menos durante um tempo, porque ele era grego. Só que, mesmo tendo essa dificuldade de um pai não convertido, ainda assim Timóteo ele se deixou instruir. Primeiramente, ele se deixou instruir pela sua avó e pela sua mãe, que eram convertidas. Elas dedicaram muito tempo, elas dedicaram a sua vida para instruí-lo nos caminhos do Senhor. E ele se deixou instruir. Ele seguiu os bons exemplos da sua mãe e também da sua avó. Por sua vez, ele também se deixou instruir pelo seu mestre, pelo seu professor, o apóstolo Paulo.
Timóteo, ele realmente se tornou um discípulo do apóstolo Paulo. Ele realmente aprendeu virtudes espirituais por meio das orientações do apóstolo Paulo. E essa questão é importante, porque provavelmente a maioria dos pais de vocês, eles são crentes. E é importante que vocês se deixem instruir por eles. Não somente como filhos, mas também como servos de Deus. Da mesma forma, vocês também estarão sendo instruídos pelo irmão Antônio, pela irmã Cláudia. E é importante que vocês sigam os seus bons exemplos, que vocês abram seus ouvidos para que possam receber as suas orientações, para que vocês possam ter o mesmo destino que Timóteo teve, como um grande servo de Deus. Mas acima de tudo isso, além do exemplo e da instrução dos seus pais, dos tios da igreja, vocês devem seguir a instrução do Senhor Deus, do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. Porque para que vocês possam se tornar exemplos espirituais, para que vocês possam se tornar servos de Deus, para que vocês possam ter a imagem de Jesus, você obviamente precisa se deixar ser instruído por Ele. Então, se o Espírito Santo já habita dentro do teu coração, ouça a sua voz. Se você ainda não se converteu ao Senhor Jesus Cristo, se você ainda tem dúvidas da sua conversão, tome essa decisão hoje. Convide Jesus para ser o seu Salvador pessoal. Receba Ele como dentro do seu coração. Permita que Ele venha salvar a sua vida e permita que Ele venha ser dono da sua vida como Senhor. Porque certamente, se você tem o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, e se você abre o seu coração para que Ele possa lhe instruir, Ele vai te levar para um bom caminho. Ele vai colocar princípios importantes para que você possa obedecer, de modo que as pessoas possam ver em você um grande exemplo espiritual que também deve ser seguido. Então, adolescentes, jovens, eu espero, a minha esperança, a minha expectativa é que vocês possam demonstrar esse bom exemplo, de que vocês possam realmente ser padrão de boas obras para os fiéis da sua igreja, porque é isso que Deus espera de você. É isso que nós esperamos de você. Então, que Deus abençoe essa palavra nos seus corações e espero que o Senhor possa ter falado com vocês hoje à noite e que possa ajudá-los para que, através desses bons exemplos bíblicos, vocês possam realmente dedicar a sua vida a Deus. Então, até a próxima e que Deus os abençoe.